Evangelho de Lucas, capítulo 19, nós vamos ler a partir do versículo 28. Evangelho de Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 28. Louvado seja Deus. Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 28. Aqueles irmãos que acompanham através das redes sociais também, por favor, abram a Bíblia de vocês aí. Evangelho de Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 28. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. E dito isso, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrardes, achareis preso um jumentinho em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar: por que o soltais? Assim lhe direis: porque o Senhor precisa dele. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes disseram. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que soltais o jumentinho? E eles responderam: o Senhor precisa dele. E trouxeram-no a Jesus, e lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima, e indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, e em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não conheceste o tempo da tua visitação. E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizeste dela covil de salteadores. E todos os dias ensinava no templo. Mas os principais dos sacerdotes, e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo, e não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele, escutando. Amém? Por favor, levanta a tua mão direita mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te louvar e te bendizer por tua santa palavra que acabou de ser lida aqui neste lugar. Oh Pai, que esta palavra sirva de força, que esta palavra sirva de direção, que esta palavra sirva de refrigério, oh Pai, para a nossa alma, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem esta noite é: o atalaia tocou a trombeta e avisou o povo. Daqui a pouco nós vamos chegar no texto
principal que nós lemos com vocês, que é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que é mais ou menos nesse dia de hoje que nós estamos vivendo aqui. Mas eu quero, como introdução a esta palavra, ler com vocês primeiro, lá em Ezequiel, no capítulo 33, e eu quero ler com vocês aqui, do versículo 1 ao versículo 7. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada veio sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, e seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se quando a atalaia vir que vem a espada, não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e a anunciarás da minha parte. Irmãos, a figura do atalaia era como se fosse nos dias de hoje um vigia. Você pode ver que nos quartéis você tem guaritas, que são aqueles lugares construídos acima do muro mais alto, onde ali fica um soldado de guarda, de vigia, e aquele soldado enxerga tudo. Não sei se você já teve a oportunidade de estar num presídio. No presídio também tem essas torrezinhas, e lá em cima ficam os guardas vigiando. Naquela época, lá de Ezequiel, quando essa palavra foi escrita, era mais ou menos do mesmo jeito. O atalaia, ele era aquele vigia, ele era aquele soldado, aquela pessoa que ficava em cima das cidades muradas, e ele observava o horizonte. Ele via, se viesse algum inimigo, ele tinha a obrigação de tocar a trombeta e de dar o anúncio que o povo se preparasse para a guerra, que o povo se preparasse para a batalha. Mas se aquele atalaia, aquele vigia, aquele soldado, visse o exército vindo, os guerreiros vindo e não avisasse o povo, ele seria culpado por todas as mortes que houvessem por causa daquele ataque. Então, a função do atalaia era dar o anúncio. A função do atalaia era avisar do perigo, dizendo para a cidade: gente, tem perigo à vista, o perigo está se aproximando. Hoje nós temos várias maneiras de saber muitas coisas através do celular, da internet, porque nós temos como observar as previsões, nós temos como observar se o trânsito está congestionado ou não. Tem muita coisa que nós conseguimos ver para desviar do caminho e não fazer aquilo que vai dar problema. Só que muitas pessoas, elas escutam o atalaia, escutam a voz de comando, escutam o alerta e elas não cumprem, elas não fazem aquilo que precisa ser feito. Eu vou mostrar aqui para vocês que o povo de Deus, e o profeta Jeremias é da mesma época do profeta Ezequiel, ele diz aqui no capítulo 6, no versículo 17: também pus atalaias sobre vós, dizendo: estai atentos à voz da buzina, mas dizem: não escutaremos. Porque o que acontece? O povo de Deus, o povo de Israel, eles estavam se afastando dos caminhos de Deus, eles estavam se afastando da obediência
isso vai fazer mal. Se você comer, você vai passar mal. Se você beber, você vai passar mal. Só que quem fala isso se torna uma pessoa chata, se torna uma pessoa que as pessoas dizem, ele vai cobrar alguma coisa, ela vai cobrar alguma coisa, lá vem o chato, lá vem a chata. Essa era a figura de Jeremias, essa era a figura de Ezequiel, essa era a figura de Jesus, porque eles tinham a função de anunciar o perigo, de avisar, olha, pode dar problema, pode acontecer alguma coisa. Quantas vezes a sua mãe te falou, leva a sombrinha que vai chover, leva o guarda-chuva que vai chover, e aí você não levou e choveu, e aí depois você fica pensando, se eu tivesse trazido a sombrinha, se eu tivesse trazido o guarda-chuva. Quantas vezes você ouviu, cuidado, porque isso faz mal, e aí você foi lá e comeu, e aí você passou mal, e quando você estava bem ruim, passando mal, aí você lembra, eu não deveria ter comido, teve que me falar que não era para eu comer, mas depois que comeu, já foi tarde, depois que não levou o guarda-chuva, já foi tarde. Mas quando a pessoa está ouvindo o alerta, quando a pessoa está ouvindo o atalaia, o aviso do perigo, muitos não dão atenção, como o povo de Israel, como o povo que tinha tudo para dar certo, tinha tudo para conseguir as coisas, mas eles não deram ouvidos aos atalaias, aos avisos. Deus constituiu atalaias, Deus constituiu pessoas para dar alertas. Deus coloca na nossa vida seres humanos, pessoas que nos avisam do perigo. Você que tem seu filho ou sua filha que tem menos de 5 anos, você tem que ficar o tempo todo vigiando. Você tem que ser o atalaia daquela criança. Se você pega uma criança para tomar conta ou para levar em algum lugar, você tem que ficar o tempo todo olhando a criança e sendo o atalaia da criança, segurando no braço, não deixando ir para lugares perigosos, porque por um minuto que as pessoas descuidaram, crianças se afogaram em tanque, crianças se afogaram em piscina, tem crianças que se afogaram em balde e morreram. Por quê? Porque não tinha ninguém olhando. Então, às vezes, irmãos, as pessoas, elas não compreendem a função de alguém que está alertando, de alguém que está dizendo, olha, não vá por este caminho é mau, esse caminho faz mal, isso não está bom. Só que não tem como nós vencermos na vida sermos atalaias, porque quando nós errarmos, precisa ter alguém para nos alertar do nosso erro. Quando nós estivermos em perigo, precisa ter alguém que fale, olha, você está em perigo. Mas na cultura que nós vivemos, as pessoas só querem ouvir coisas boas, as pessoas só querem ouvir elogios, as pessoas só querem afagos, e é isso, meus irmãos, que afasta as pessoas do caminho correto. E às vezes a pessoa está correndo perigo, mas não tem ninguém para avisar ela, não tem ninguém para dizer para ela, porque ela afastou todas essas pessoas dela, todas as pessoas que podiam alertar, todas as pessoas que podiam indicar o caminho, ela já afastou. Por quê? Essas pessoas são chatas, essas pessoas são pessoas impertinentes, são pessoas que estão nos importunando, são pessoas que estão nos atrapalhando. E aí, aquela pessoa, ela passa a se cercar de pessoas que falam a mesma língua dela, que tem as mesmas palavras dela, e aí é que está o perigo. Quando você tem alguém que te alerta, quando você tem alguém que te corrige, quando você tem alguém que está falando para você, olha, esse não é o caminho, essa pessoa com certeza foi colocada por Deus na sua vida para te alertar, para você ouvir o alerta e para você seguir aquilo que é correto. Não veja a correção como algo ruim. Deus, ele
Espere de Deus um caminho, espere de Deus uma porta aberta, um caminho traçado para você seguir nele. Porque se Deus precisar te corrigir, Ele vai te corrigir. Se Deus precisar te dar uma palavra de mudança, Ele vai te dar uma palavra de mudança. Jesus, irmãos, Ele veio nesse sentido, do atalaia. O ministério de Jesus foi profético. O ministério de Jesus foi de correção. O ministério de Jesus foi de direção. E eu quero mostrar isso para vocês. Começando aqui por uma palavra direcionada a nós. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Se não houver conserto, não é o reino de Deus. Quando você escuta uma palavra de abandono do pecado, de abandono do erro, de correção da direção, é uma palavra boa. É uma palavra que está te levando para um nível espiritual. Porque a espiritualidade na vida de uma pessoa, ela é demonstrada pelo comportamento dela. Se ela tem esse tipo de comportamento de pecado, ela está indo para o inferno. Ela não vai herdar o reino de Deus. Porque nós não podemos mudar a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é clara quanto à conduta, quanto à forma que as pessoas têm de se conduzir. Então, a palavra de Deus é clara. Não erreis, não viva no pecado, não viva no erro. Porque se você viver no erro, você vai ter a consequência eterna. Se você viver agradando a Deus, fazendo a vontade de Deus, você vai ter o galardão eterno, a bênção eterna. Essa é uma palavra clara nas Escrituras. Você vai encontrar de Gênesis a Apocalipse essa orientação. Jesus, ele começou o seu ministério nesse propósito. Aqui em Mateus, no capítulo 3, no versículo 8, Jesus diz assim, olha o que a palavra de Deus diz através do ministério de João Batista. Ele fala assim, ó, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, o que tem que ser demonstrado na nossa vida? Um resultado de arrependimento, de mudança. Se a pessoa vivia praticando o pecado, hoje ela já não pratica mais. Se a pessoa vivia fazendo o que desagradava a Deus, ela se arrependeu, ela mudou de direção. Se ela furtava, ela não furta mais. Se ela roubava, ela não rouba mais. Se ela vivia na bebedeira, ela já não vive mais. Você não vai encontrar essa pessoa nos bares, porque ela está na presença de Deus, liberta pelo poder de Deus. Então é arrependimento. A palavra arrependimento significa mudança de rota, mudança de direção, significa conversão. Quando na autoescola você aprende, faça uma conversão à direita, significa vire à direita. Quando você aprende na autoescola, faça uma conversão à esquerda, significa vire à esquerda. O arrependimento é abandono do pecado, se desvie do pecado, sai do caminho do pecado, vá para o caminho que agrade a Deus. No Evangelho de Marcos também, nós vamos ter a reafirmação. Marcos capítulo 3, versículo 2. A palavra de Deus, ela vai nos dizer aqui no capítulo 6, na verdade, Marcos 6, 12. Ela vai dizer assim: e saindo eles, pregavam ao povo que se arrependessem. Então a pregação dos apóstolos era: se arrependa dos seus pecados. É a pregação da atalaia. Gente, se prepare porque o inimigo está vindo. Muda a sua conduta. Se prepara para a batalha. Se prepara para a guerra. Se prepara para viver a vida. Não fica desatento, fique atento. A mesma mensagem, a palavra de Deus, ela vai seguindo. Agora sim, eu vou retornar mais uma vez para Mateus. Agora sim, no capítulo 3, no versículo 2,
no iníciozinho: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Não existe outro caminho para nós. E o arrependimento é algo pessoal. O abandono do pecado é algo pessoal. Você tem que querer abandonar o pecado. Você tem que querer sair do pecado para que você possa se encontrar com Jesus. Porque muitas pessoas, elas não têm essa visão do abandono do pecado. Muitas pessoas, elas se baseiam nos outros. Elas dizem ó, mas fulano faz isso. Igual tem gente que posta foto pelada na internet. Eu não posto. Eu não estou nem aí com quem posta foto pelada na internet. O problema é da pessoa. Eu não posto foto pelada na internet. Aliás, eu não tenho nada para mostrar para ninguém. Então por que eu vou ficar mostrando meu corpo para os outros? Eu não vou fazer isso, irmão. Agora a pessoa fala assim: mas fulano está postando, eu vou postar também. Você entende? Aí a pessoa diz assim: mas fulano de tal, ele rouba, então eu vou roubar. Mas o fulano de tal mente. Fulano diz que é crente e mente. Fulano diz que é pastor e mente. Aí fulano está então eu também estou mentindo, porque aquela pessoa mente. Não funciona desse jeito, irmão. Pode ter 1000 pessoas na mentira, mas você precisa permanecer na verdade. O mentiroso não pode te influenciar. O postador de foto pelada não pode te influenciar. A pessoa que fica se oferecendo para os outros não pode te influenciar. Porque se você se arrependeu dos seus pecados, se você está na presença de Deus, se você vive para a glória de Deus, a sua conduta vai ser a conduta que agrada ao Senhor. É assim que funciona a vida da pessoa. Só que isso, irmão, não é uma coisa, por exemplo, que as pessoas acham assim: mas o fulano é da igreja do pastor fulano de tal, e o pastor fulano de tal não faz nada, e nem deve fazer, irmão. Por quê? A Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Não tem como eu transferir. Eu não sou babá, entende? Eu não vou ficar lá falando com a pessoa, em cima da pessoa. Não, eu estou fazendo o papel do atalaia. Eu estou aqui em cima desse muro, em cima dessa guarita, e eu estou falando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Abandone o pecado e abrace Jesus. É o que eu faço. Aí a pessoa fala assim: mas as pessoas não fazem. Aí não é comigo não, irmão. Se a pessoa não quer obedecer a palavra de Deus, o problema é dela, porque o meu problema está resolvido. Como eu li hoje, o atalaia, ele dá um alerta: não se preparou, não quero viver a minha vida, não quero seguir a Deus. Então o problema é dessa pessoa para lá, é ela de Deus, porque o papel nosso é mostrar o caminho de Deus. Obrigar alguém a servir a Deus é impossível. Então, se você se basear nos outros, talvez você não consiga servir a Deus. Para você servir a Deus, você tem que olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Por isso que você vai se consertar, por isso que você vai se corrigir, não com base em mim, nem com base nas outras pessoas, mas com base em você e Deus. Porque esse trabalhar de arrependimento na tua vida é de Deus. Não sou eu que estou falando, é Deus que fala com você, para que você mude, para que você siga uma nova estrada. O que é que Jesus mostrou aqui? Evangelho de Lucas, no capítulo 5, no versículo 32, o Senhor vai dizer assim: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, se você está fazendo alguma coisa errada e você se deu conta, você olha e fala: poxa, eu estou mentindo. Então foi Deus que te mostrou, não foi o homem. Se você está fazendo alguma coisa errada e você tem consciência que você está fazendo errado, então foi Deus que te mostrou para você não fazer. Não fui eu, não é a sua mãe, o seu pai, ou o seu filho, ou a sua filha que foi lá e falou para você, não. É Deus que falou para você, usando aquela pessoa, e você se conscientizou e pensou: não, realmente eu não devo ir por esse caminho. Realmente esse caminho não é o caminho de Deus para a minha vida. Realmente esse caminho é um caminho mau. Então eu não vou andar nesse caminho, eu vou permanecer no caminho
da salvação. Eu vou permanecer no caminho de Deus, eu vou andar segundo o caminho de Deus. Então o Senhor Jesus, irmão, durante o nosso dia a dia, durante a nossa vida, em todo momento, quando você estiver fazendo alguma coisa que desagrada a Deus, vai aparecer alguém para te dar uma palavra, vai aparecer alguém para te falar uma coisa, vai aparecer alguém para ministrar sobre a sua vida. Por quê? Porque Deus te ama e Ele quer ver você transformado. Ele quer ver você transformado. É assim que Ele trabalha. Essa, como eu falei, já que é uma obra de Deus na sua vida. Irmãos, nós vamos nos classificar entre o povo que dá ouvido à correção de Deus e segue, e entre o povo que escuta a palavra de Deus e não segue. Veja em qual tipo de povo você se encaixa: entre aqueles que obedecem a Deus e aqueles que não obedecem a Deus, aqueles que servem ao Senhor e aqueles que não servem ao Senhor. Aqui no texto principal que nós lemos, a palavra do Senhor, ela veio em carne e osso, porque a Bíblia diz que o Verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O Senhor Jesus, a palavra encarnada, o Deus Todo-Poderoso, veio e pisou nessa terra e andou no meio daquele povo. E neste dia especial, que foi o dia da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, no início da história da nossa leitura, vocês viram que Ele solicitou que os seus discípulos buscassem uma montaria, que era um jumentinho. Jesus então monta naquele jumento, coloca ali roupa em cima do jumento, ele monta, e o povo começou a espalhar assim as roupas pelo chão, as túnicas, e o jumentinho vinha andando, a multidão vinha andando atrás, e o povo gritava, o povo celebrava, o povo gritava: Hosana, bendito o rei que vem em nome do Senhor. O historiador Flávio José, ele escreve que o grito do povo era tanto que alguns moradores de Jerusalém achavam que a cidade estava sendo invadida por um exército inimigo, de tão forte era o grito. Então foi aquela festa, foram aqueles gritos, e o povo gritava, e chamava Jesus de rei, e chamava Jesus de filho de Davi, e faziam aquela festa em torno do Senhor. Parecia que estava tudo às mil maravilhas, porque, irmãos, o povo gosta de festa, o povo gosta de grito, o povo, quando está na multidão, as pessoas se contagiam. Quem não pula passa a pular, quem não grita passa a gritar, porque aquela multidão, ela é comprimida, ela vem e o povo grita. Nós vemos muito isso nas torcidas de futebol. Você que assiste futebol pela TV, você vê que aquele povo fica gritando o tempo todo, eles têm gritos de guerra, eles repetem, e aquela voz daquela multidão, as pessoas ficaram todas impactadas com aquela cena, e é celebrado até hoje as pessoas fazem isso. Eles começaram a tirar os galhos que tinham nas árvores, e eles vinham balançando os galhos das árvores e jogando os panos no chão, e vinha aquela multidão, parecia que estava tudo bem. Irmãos, muitas vezes acontece isso. As pessoas estão num show e parece que está tudo bem. As pessoas estão no meio de um estádio de futebol e parece que está tudo bem. As pessoas estão no meio umas das outras, e aí as pessoas celebram, as pessoas gritam, as pessoas se emocionam e parece que está tudo bem. Mas na verdade, irmão, nesta multidão não houve arrependimento de pecado, não houve mudança de atitude. Só foi uma festa, só foram os gritos. Porque quando Jesus chega em Jerusalém, a Bíblia diz que ele fala assim: olha, da boca das crianças é que sai o perfeito louvor. Deixa eu te explicar por quê. A mesma multidão que gritou Hosana, bendito o rei que vem em nome do Senhor, foi a multidão que gritou crucificam. É o mesmo povo, porque foi na mesma semana que eles gritaram Hosana, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Na
você como indivíduo, a você como mulher, a você como homem. O Espírito Santo trabalha na tua vida para que você queira esta mudança de Deus para você, para que você queira esta nova direção para a sua vida, porque no meio da multidão o que vier é lucro. É para gritar Hosana? Eles gritaram Hosana. É para gritar crucificam? Eles gritaram crucificam. O mesmo povo, a mesma multidão. E aqui, meus irmãos, diante dessa situação, Jesus disse que somente das crianças é que estava saindo o perfeito louvor, porque ele sabia que os adultos, dias depois, iriam gritar crucificam. E dentro deste contexto, Jesus faz algo que é o que me chama a atenção para esta passagem aqui. Quando ele estava chegando em Jerusalém, vendo a cidade, ele chorou sobre a cidade. Jesus chorou por Jerusalém. Jesus chorou pelos habitantes de Jerusalém. E olha o motivo do choro. Jesus disse: se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, ou a quem ou a que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Ninguém ali entendia o que estava acontecendo. Todos estavam ali, mas ninguém estava compreendendo que ali era um momento de arrependimento de pecado, ali era um momento de conserto de vida, ali era um momento deles se entregarem para Jesus, ali era um momento deles viverem uma vida de santidade, ali era um momento deles orarem, deles buscarem ao Senhor, deles estarem na presença de Deus, mas eles não queriam. Eles só queriam aquela festa, eles só queriam aquela gritaria, eles só queriam estar no movimento, mas eles não queriam se arrepender. Eles não estavam ouvindo a voz do atalaia, eles não estavam ouvindo a voz de arrependimento, porque dias virão sobre ti, olha a palavra do atalaia, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas. Jesus estava vendo o fim de Jerusalém, e te derribarão, e a teus filhos que de dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não conheceste o tempo da tua visitação. O tempo da visitação aqui é o tempo de arrependimento, é o tempo que Deus nos dá. Se nós estamos na presença dele hoje, nós devemos nos arrepender dos nossos pecados hoje, nós devemos pedir perdão a Deus hoje, e nós devemos dizer: Senhor, eu quero andar na tua presença, eu quero viver para a tua glória, independente da multidão, independente das pessoas ao redor, porque deixa eu te falar uma coisa, não importa quantos anos cada um de nós tem, o que importa é que a palavra de Deus nos alcança, e nós precisamos abraçar esta palavra, nós precisamos aceitar este dia favorável do Senhor, o tempo da nossa visitação. Jesus, irmão, ele promoveu naquele dia uma mudança. Ele entrou no templo e ele começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam. Aquele povo que estava ali no comércio, Jesus estava lá, o povo estava lá vendendo, comprando, estava tudo funcionando. Parece os dias de hoje: mercado aberto, supermercado aberto, shopping aberto, praia aberta, todo mundo aberto, está todo mundo aí, ó. Lembra? Na pandemia ficou tudo fechado. Até algumas pessoas foram presas se caminhassem na praia, ficou tudo fechado. Ficou parecendo todo mundo triste, porque ninguém podia sair, ninguém podia fazer nada. Hoje está tudo aberto, está todo mundo ali, ó, correndo na vida, para lá e para cá, sai de manhã, volta à noite, e corre, vai aqui, vai ali, está tudo funcionando, assim como naquele tempo. Só que Jesus repreendeu aquelas pessoas dizendo: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões, de salteadores. Irmãos, para que nós estamos aqui? Para louvar a Deus, para ouvir a palavra de Deus e para orar ao Deus Todo-Poderoso. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso conteúdo.
Isso é o principal. O que nós estamos fazendo com o principal? Sabe o que eu percebo, irmão? As pessoas selecionam. Qual é o dia melhor para eu ir na igreja? É no domingo? Então eu vou. Ah não, o dia melhor para mim é na quarta. Não, domingo para mim o dia melhor é à noite. De manhã não é melhor. Aí na segunda-feira, não, na segunda-feira para mim está ruim. Não, na terça para mim está ruim. Por quê? As pessoas estão muito preocupadas com tantas coisas e estão deixando o mais importante de lado, que é dar atenção a Deus, que é louvar a Deus, que é orar a Deus, que é falar de Deus para as pessoas, que é ser o representante do Senhor aqui neste mundo. As pessoas estão deixando passar o dia da sua visitação. Aliás, irmão, algumas pessoas estão transformando os templos religiosos em shoppings, estão transformando os templos religiosos em casas de espetáculo, em circos, para que atraia as pessoas, assim como o circo atrai, assim como uma sala de cinema atrai, assim como o shopping center atrai. E não é isso que Deus quer. Ele falou: a minha casa será chamada casa de oração, lugar de reflexão, lugar de arrependimento, lugar de transformação de vida, lugar de você buscar o Senhor enquanto você pode achar. Irmão, aqui você está à vontade. Na sua casa, às vezes tem outros parentes seus, às vezes tem pessoas ao seu redor, vizinho, que bota música e tal. Aqui, irmão, você está por conta de Deus, e Deus está por conta de você. Você entende? A sua mente está totalmente voltada para orar, ou a sua mente está totalmente voltada para ouvir a palavra, a sua atenção está toda aqui, toda na palavra. Então, eu quero te dizer, irmão, privilegie seu tempo com Deus. Aproveite o tempo da tua visitação, aproveite o tempo de Deus na sua vida, aproveite essa oportunidade que Deus está te dando, porque Ele expulsou aqueles que estavam vendendo, aqueles que estavam fazendo comércio, aqueles que tinham outras intenções na sua presença. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: cuidado para você não ser expulso da presença de Deus. Cuidado para você não ser expulsa da presença de Deus, porque Deus não é brincadeira. Por que eu visto terno? Por que eu visto sapato? Porque, irmão, eu quero mostrar para você o seguinte: eu não venho aqui com roupa colada no meu corpo, eu não venho aqui para mostrar meu corpo para ninguém, eu não tenho interesse nisso. Por que eu me visto assim? Porque é reverência à presença de Deus na minha vida. Por que nós estamos aqui com reverência? Porque nós sabemos que Deus é Deus e nós somos seus servos. Nós estamos aqui para glorificá-lo, nós estamos aqui para adorá-lo, nós estamos aqui para servi-lo. Quando você olha no espelho, você tem que ver se você está representando Deus ou não. Quando você anda pela rua, você tem que ver se você está representando Deus ou não. Quando você está na sua casa, você tem que ver se você está representando Deus ou não. Irmão, Deus te chamou de filho. Irmã, Deus te chamou de filha. Deus te deu um lugar de destaque, Deus te deu um lugar especial. Para quê? Para você representá-lo. Você representa Deus aqui na terra. Agora, o que nós queremos, gente? Como nós queremos viver a nossa vida? Como esses vendilhões do templo, como essas pessoas que estavam ali, mas não estavam. Eles estavam, só o corpo deles estava ali, mas o interesse deles era outro. O nosso interesse tem que ser oração, tem que ser busca de Deus, tem que ser meditação na palavra de Deus, tem que ser dedicação ao Senhor, tem que ser uma busca do Senhor. Irmãos, eu me espanto quando eu pergunto às pessoas: você já leu a Bíblia toda? A maioria das pessoas não leu. A gente fala todo dia: leia a Bíblia todo dia, de Gênesis a Apocalipse, leia, ora, pega lá o seu momento para você louvar a Deus na sua vida. Faz isso, irmão, dedica a sua vida a Deus. E a Bíblia diz aqui que Jesus os ensinava. Jesus nos ensina até hoje. O Espírito Santo ministra sobre a nossa vida. Se nós queremos viver para a glória de Deus ou não, se nós queremos viver para a exaltação de Deus ou não. Hoje, o chamado de Deus para a nossa vida é: ouça o atalaia. Aqui, ó, a palavra de Deus, ó, ouça o que a palavra de Deus está falando. Não precisava nem estar lendo ela aqui.
atenção no que eu vou te falar. Eu não estou aqui para dar tapa nas suas costas, para alisar você, para você ficar membro da igreja, você ser dizimista, ofertante, para você dar dinheiro para a igreja. Eu não estou aqui para isso, eu estou aqui para te dizer que existe o céu e que o seu lugar é na eternidade com Deus. E que se você tiver coragem de servir a Jesus, se você tiver vontade de servir ao Senhor, nós servimos ao Senhor para a eternidade. Tudo que você está vendo aqui vai passar, irmão, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O nosso aviso é para você ter uma vida sincera, correta e honesta aqui nessa terra, para você morar com o Senhor no céu, para você obedecer os princípios de Deus. Mas não tem ninguém te vigiando, não, irmão. Tem alguém te avisando. Não te vigiando, não. Nós estamos avisando. Nosso papel da igreja é o do atalaia, é de avisar. Então, por que eu estou tranquilo quando as pessoas falam assim: mas a igreja está esvaziando? Está mesmo. Está esvaziando, sim. Por que a igreja está esvaziando? Porque o povo não quer ouvir a palavra de Deus, irmão. Porque a palavra de Deus está sendo pregada. É só você entrar na rede social da igreja que você vai ver que nos 9 anos que eu estou aqui, são os 9 anos pregando a palavra de Deus. Mas eu vejo, irmão, que você está aqui. Eu vejo que você está presente. Por quê? Porque você entende que Deus é que está trabalhando na sua vida. Deus está agindo na sua vida. Deus está tocando em você. Porque a pessoa que é revoltada, ela não aguenta ouvir essa mensagem, não. Ela não senta para ouvir isso, não, isso aqui ela não escuta. Porque isso aqui dói nela, machuca. Mas aqueles que são servos e servas do Senhor, como o Senhor tem tocado na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, é porque, irmão, um dia nós vamos festejar a nossa vitória na eternidade. É por isso que o Senhor nos treina, é por isso que o Senhor nos corrige, é por isso que o Senhor mostra o caminho para nós, para que nós possamos agradá-lo, para que nós possamos servi-lo e para que nós possamos glorificar. É para isso que Deus te chamou, porque você vai para a eternidade. E é com respeito que nós passamos por este mundo. É com respeito, não é com carisma, mas é com vida no altar, é com fidelidade, é com a busca diante de Deus. Porque se você quiser alguém para te dar tapinha nas costas e para te agradar, pode esperar que ele vai bater na porta da sua casa para tomar o seu café e comer e passar o dia inteiro na sua casa e vai embora só de noite, no outro dia olhando todos os seus bens, vendo se você tem coisa cara, coisa barata, e no outro dia ele vai voltar lá para te pedir dinheiro. Esses aí, irmão, estão preocupados com a terra, não estão preocupados com o céu, não. Agora, se Deus colocar um homem ou uma mulher diante de você e falar assim: olha, irmão, Deus tem uma palavra para você, a palavra é: arrependa-se, conserte-se, ore, jejue, leia a Bíblia, sirva a Deus, evangeliza, então você está no caminho certo, está na obra de Deus, está louvando a Deus. Coloque as suas mãos à altura do seu coração, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso,